caso que ninguém fala em outra coisa. A Paraíba inteira, de Piancó pra cá e de Piancó pra lá, só tá falando do caso do delegado que agrediu um adolescente de 14 anos lá na cidade. A vítima, o menino, ele se envolveu em uma confusão na escola com a filha do delegado, tá? Que tem 12 anos. Com 14 e a outra com 12. E aí o delegado foi lá tomar as dores, acabou agredindo o menino, que a família disse é autista, e o negócio tá desmantelado, viu? O menino precisou passar por um procedimento cirúrgico e quem vai contar pra gente todos os detalhes sobre o caso é Zenaide Ferreira, que tá comigo ao vivo e traz tudo pra gente agora. Bom dia, Zenaide, bem-vinda, minha amiga. Oi, Paulo Neto, volto com essa informação. Esse desentendimento aconteceu entre os adolescentes fora da escola. É tanto que a vice-diretora de lá, dona Maria de Lourdes Clementino, disse que o comportamento deles dentro da sala de aula, fora da sala de aula, pelos corredores da escola, era normal, que ela desconhece a questão do bullying, que foi citado nas redes sociais. A mãe também desconhece a questão do bullying, disse que a menina, sim, de acordo com o filho dela, o adolescente de 14 anos, que foi agredido, né, pelo delegado. Então, ele dizia em casa que a menina insistia em estar implicando com ele, mas só que não contava o conteúdo da situação. A diretora bem falou que investigou, que viu lá pelos corredores, conversou com o pessoal, mas que essa informação realmente de bullying não existia, tanto que chamou tanto o pai da menina quanto também a mãe para uma conversa, né, para saber o que estava realmente acontecendo. A mãe informou para a gente sobre a questão do autismo, que ele tem um grau leve de autismo, está sendo acompanhado, mas que nesse momento o laudo ainda não foi fechado. Isso que ela passou para a gente. Sobre a questão de autista, a escola também falou que ele não tem um laudo para apresentar, mas já havia falado com a mãe sobre um déficit na questão do aprendizado, principalmente em matérias de cálculo. Era isso que a criança passava, uma certa dificuldade, e até a diretora acabou chamando, né, a mãe para comparecer lá e informar dessa situação do menino. A gente tem a informação que a família chegou hoje em Piancó por volta de 1h da madrugada, porque passou a noite lá no Hospital Regional de Patos, onde o adolescente foi atendido. Ele foi atendido, precisou de uma pequena cirurgia para recompor os dentes que ficaram moles depois da agressão. Essa cirurgia ele vai retornar na unidade hospitalar depois de 1 mês para ver se realmente surtiu efeito, mas ele ainda se queixa de dores nos braços, ou seja, além da agressão física no rosto, nos braços também, mais possivelmente na parte do punho, ele ainda sente muitas dores. A mãe falou com a gente, inclusive está para entrar a qualquer momento aqui com mais informações sobre essa situação da agressão ao qual o filho dela enfrentou, né? Ele é aluno do 8º ano, a menina é aluna do 7º ano, eles não estudavam na mesma sala, mas se encontravam pelos corredores da escola. O adolescente, ele é bolsista, paga 50% dessa bolsa, é uma tia que paga já através do programa Educar Brasil. A família é carente, ele conseguiu entrar nessa escola nesse ano e, portanto, surgiram essas situações, dessas desavenças entre a menina e também esse adolescente, Paulo Neto. As informações que a gente tem para repassar são essas, né, sobre a questão da situação do laudo, como eu volto a repetir agora, está sendo fechado ainda o laudo dele, diagnóstico de autismo, mas a mãe já diz com toda convicção que sim, ele tem, através de comportamentos e tudo, ela já conversou com os especialistas que reforçam, né, que ele pode sim ter um grau de autismo leve. Paulo, eu volto com qualquer informação, outras informações, inclusive sobre esse caso, a qualquer momento. Agora eu volto com você. Obrigado, Zenaide, a você pelas informações. Um abraço. São 11h59. O fato dele ter, muito provavelmente, um certo grau de autismo, evidentemente que agrava o fato. Mas peraí. Aí quer dizer que o delegado tem uma briga na escola de adolescentes que não era para acontecer, mas existiu entre duas pessoas da mesma faixa etária. Aí ele vai lá na casa do menino e quebra o menino no cacete, arrebenta a boca do menino, tendo autismo ou não.
O delegado, ele representa, além de ser maior de idade, todas as coisas, ele representa o Estado. O primo do adolescente de 14 anos, inclusive, mandou um vídeo contando que ele sofria bullying por parte da filha do delegado. O primo também revelou que o delegado chutou a porta e invadiu a casa da família. Minha gente, aí é demais. Vamos conferir? Vamos ver? Próprios colegas dele, lá na escola, falaram que ela fazia bullying com meu primo. E chegou nesse certo ponto deles começarem a discutir, tiveram uma discussão do lado de fora da escola e cada um foi pro seu lado. Nesse meio tempo, meu irmão foi na escola, saber o que realmente tinha acontecido. Nesse tempo que meu irmão foi na escola, foi o tempo que o delegado subiu lá na casa da minha tia, chegou lá, invadiu, dando chute na porta, dizendo que estava armado, que era o delegado, e começou a agressão ao meu primo, menor de 14 anos. No caso, ele, uma autoridade que era para servir de exemplo, acabou fazendo, deu no que deu. Olha, se isso for verdade, é mais grave do que eu imaginava. Eu tô dizendo se isso for verdade porque nós estamos aqui abertos para ouvir o outro lado, tá? Invadiu a casa, chutou a porta antes de agredir o adolescente, usou do cargo que ele tinha, tá? Estava investido da autoridade de delegado. Ali ele não era o pai. Quando ele foi espancar, ele era o delegado. Não é? Para poder invadir a casa da senhora e agredir o menino. Outra coisa, cadê a escola? Não sabia desse bullying, não? A escola, minha diretora já está dizendo aqui, Cristina Cavalcante, disse que desconhecia. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a toda a equipe nossa aqui do Correio Verdade. A escola já se pronunciou, disse que desconhecia esse caso de bullying. E eu disse no início do programa que o delegado vai responder administrativamente e civilmente. Oxente, não vai responder penalmente, não. Eu quero saber de Glaucia Araújo, que está ao vivo e vai trazer mais desdobramentos sobre esse caso. Glaucia, boa tarde a você, minha amiga. Quer dizer que só civil e administrativamente e penalmente. Como é que vai ficar essa situação? Olha, Paulo Neto, tá tudo muito no início ainda, né? Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Eu falo ao vivo da Delegacia Geral aqui na capital, onde o caso já está sendo aqui todo monitorado. E quem vai falar com a gente é a chefe de gabinete, que é a delegada Maíra Roberta. Boa tarde, delegada. O que aconteceu com o delegado? Ele foi afastado da delegacia de Piancó e o que acontece a partir de agora? Boa tarde. Assim que a Delegacia Geral tomou conhecimento do fato, o delegado, que era titular da delegacia de Piancó e de mais 2 cidades ali, circunvizinhas, ele foi exonerado da função de delegado titular e afastado das suas funções, de exercer as suas funções de delegado daquelas cidades, até que o fato seja todo investigado. Foram designados 2 delegados em caráter especial para apurar o fato em toda a sua extensão, que é o Dr. Paulo Enio e o Dr. Cristiano Jacques. Então, desde o início, várias diligências foram iniciadas para que o fato seja completamente investigado, né? Então, a filha do delegado, que também teria sido agredida, foi ouvida, foi encaminhada para a realização do exame do corpo de delito. O menor também foi ouvido, foi encaminhado para a realização do exame do corpo de delito. A família dele foi ouvida e todas as demais diligências para a completa elucidação do fato. De outro lado, foi elaborado um relatório e uma comunicação à corregedoria para que o delegado, além de responder criminalmente, que é o que está acontecendo, responda também administrativamente pelo que ocorreu. Então, delegada, se ele pode perder até o cargo dele de delegado? Olha, é muito cedo para que a gente fale o que é que pode acontecer, porque, como eu disse, está no início das investigações e o que foi feito agora foram todas as providências iniciais que o fato requer, né, diante do que aconteceu e do que o caso requer, que é exatamente a exoneração dele enquanto delegado titular da cidade e o afastamento das suas funções até que o fato seja completamente esclarecido. Então, para que o pessoal em casa entenda, ele já não é mais delegado da cidade e também fica em casa sem nenhuma função até que tudo seja esclarecido. Exatamente.
Então, agora vocês continuam com todo esse procedimento, não há um prazo ainda para que tudo seja encerrado? Bom, o inquérito policial, né, que apura criminalmente a conduta, ele tem um prazo de 30 dias para ser encerrado, tal qual o prazo do procedimento na corregedoria, né? Então, isso é um prazo que tem para que esses procedimentos sejam encerrados e o caso possa ser concluído. Agora, Paulo Neto, a delegada Maíra, ela só pode falar sobre o caso administrativamente, porque 2 delegados foram designados para ver criminalmente tudo isso, né, delegada? Exatamente. 2 delegados, eles foram designados para apurar o fato em si, né, para apurar o que aconteceu, né, qual foi a conduta que ocorreu ali. Se a filha do delegado foi agredida, como nos foi informado, se houve uma agressão, qual o motivo da agressão, o que foi que ocorreu, qual foi a forma que o delegado foi até a casa, como se deu essa agressão. Então, todos os fatos, todos os pormenores do que ocorreu no fato estão sendo investigados pelo delegado Dr. Paulo N. e pelo delegado Cristiano Jacques. E aí, se eles entenderem que ele sim precisa ser punido, ele vai ser punido igual qualquer outro cidadão. Sim, o inquérito está sendo apurado, né? Como eu já disse, inclusive, em outras conversas que tivemos a respeito disso, né? Independente da função exercida, seja delegado de polícia, seja um médico, seja um jornalista, seja qualquer pessoa que se veja numa situação dessa, chegar um filho agredido em casa, ele tem que agir dentro dos ditames legais. Todos nós estamos sujeitos à lei, seja delegado de polícia ou não, todos nós estamos sujeitos à lei. Então, chegou um filho seu em casa dizendo que foi agredido, seja na escola, seja onde for, a providência é procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência e a gente jamais, a Delegacia Geral vai coadunar com o fato de que você vai e tente, com as próprias mãos, fazer uma justiça com as próprias mãos. Isso não existe, todos nós estamos adstritos à lei. Principalmente ele, que é um delegado, entende sobre isso. Sim, todos nós que somos da segurança pública somos ainda mais cobrados por essa postura, por conhecermos a lei e por assim atuarmos. E a Polícia Civil é uma das polícias mais respeitadas do país. A gente está aqui praticamente todos os dias só para falar de operações que realizamos, de prisões que realizamos. Então, por isso que recai sobre nós ainda uma responsabilidade muito maior de que a gente haja estritamente no cumprimento da lei. Muito obrigada, delegada. Nós que agradecemos. É isso, Paulo Neto. A gente vai continuar acompanhando este caso para a gente saber o que vai acontecer com o delegado a partir de agora. Eu volto com você. Glaucia, muito obrigado a você. Muito obrigado à delegada Maíra Roberta. Eu não fiz uma pergunta aqui à delegada, porque Glaucia já tinha adiantado que ela só ia falar sobre os trâmites administrativos que estão sendo realizados contra o delegado. Agora eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se eu me dirijo ao secretário de Segurança Pública, eu não sei a que eu me dirijo. Mas tem uma pergunta que alguém tem que responder. Por que esse delegado não foi preso em flagrante? Ele foi a briga entre 2 adolescentes na escola é uma coisa. Um homem utilizar do cargo que ele está investido de delegado, invadir uma casa, quebrar a cara do adolescente que brigou com a filha dele, tá? E não foi preso em flagrante? Vai responder civilmente, vai responder administrativamente, criminalmente também, mas não foi preso em flagrante por quê? Se fosse eu que estivesse defendendo minha filha, coisa que eu nunca faria, mas se fosse eu, tô me colocando aqui no lugar de uma pessoa qualquer, como você que tá aí, será que eu não ia preso na mesma hora? Será que não chamavam a polícia para me prender? É porque é um delegado, não prenderam, foi isso? Eu espero que não tenha sido, tá? Eu espero que não tenha sido. Eu tô com a mãe do adolescente agora. Dona Silvana Ferreira vai conversar comigo. Depois da conversa com a dona Silvana, eu vou pra rede social ouvir você. Eu vou pro YouTube saber o que é que você tá achando desse papo todo, dessa conversa toda, tá? Deixa eu conversar com a dona Silvana. Dona Silvana, seja bem-vinda. Eu vou lhe dar um boa tarde protocolar, porque eu imagino que não tá sendo uma tarde boa pra senhora. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: como está o seu filho? Meu filho, a gente está em casa agora, graças a Deus. Ele está em casa. Quais foram os procedimentos que ele realizou? A gente foi ontem no Regional de Patos, ele passou por um procedimento para colocar os dentes dele de volta na gengiva, que ele saiu da gengiva. Os 3 dentes, aí ele fez um procedimento
temporário, o qual ele tem que voltar no dentista daqui a uns 30 dias para ver se vai permanecer na gengiva ou se tem que tirar fora os dentinhos dele. Quantos dentes foram afetados, dona Silvana? 3. 3 dentes. Me diga uma coisa, a senhora estava em casa na hora que tudo isso aconteceu? Sim. Estava em casa? Sim. Como foi que o delegado chegou aí? O que é que ele disse à senhora? Uma cena que tá na minha mente até hoje. A gente tava no quarto, conversando com ele, eu e minha mãe, aí a gente nem percebeu quando a gente foi ver que ele já estava dentro de casa, ele estava atrás da minha mãe, na porta do quarto. Xingando meu filho, chamando meu filho de marginal, para meu filho levantar da cama. Meu filho estava sentado na cama. Eu acho que ele só não entrou porque eu e a minha mãe, a gente estava na porta, porque senão ele tinha entrado e feito pior que meu filho, sentado na cama. Ele estava Aí, armado, o que é que ele dizia, dona Silvana? Na hora que a senhora tentava contê-lo, o que é que ele falava? Xingava meu filho, chamava bastante meu filho de filho daquilo, chamava meu filho de marginal, mandava meu filho sair do quarto. Ele chegou a ameaçar seu filho, a senhora, alguém da sua casa com a arma de fogo? Não. Não, né? Isso não. Não. Mas ele disse que era um delegado de polícia. Não, até porque a gente já sabia que ele era o delegado da Ah, cidade. vocês já o conheciam, entendi. Uhum. E me Aí diga foi Pois não. meu filho, eu acho que por impulso, porque ele estava até empurrando minha mãe, uma senhora de 60 anos, levantou. Do que meu filho levantou, que ficou por trás de mim, ele bateu o meu filho, que ele caiu, desmaiou, com os dentes quebrados. Então, na hora que a senhora e a sua mãe, uma idosa, tentavam defender o seu filho de 14 anos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o autismo, inclusive. Então foi nesse momento que ele desceria um soco, quebrando os dentes do menino, e o menino desmaiou. Isso. Meu Deus do céu. Me diga uma coisa, com relação ao autismo, o que é que a senhora tem para dizer? Com relação ao laudo, me parece que ainda não existe um laudo. Fale um pouco sobre essa questão, por favor. Ainda não existe concreto. A gente começou a perceber isso no final do ano passado. A gente está fazendo tratamento dele, acompanhamento com psicólogos, indo a médicos, porque a gente percebe que ele tem um grau não muito alto, mas pouco, porque ele é um menino calmo, tranquilo, não procura briga com ninguém. Eu até estranhei quando minha irmã me ligou falando que ele tinha batido nessa menina, porque para ele chegar a esse ponto, ela deve ter provocado ele ao extremo mesmo, porque ele é uma criança muito tranquila, muito, muito. Me diga uma coisa, dona Silvana, a senhora sabia, a gente mostrou um vídeo do primo dele agora há pouco, não sei se a senhora acompanhou, dizendo que ele sofria bullying por parte dessa jovem, que tem mais ou menos a idade dele na escola. A senhora sabia dessas piadas, dessas brincadeiras de mau gosto? E se sabia, se procurou a escola? Uma vez ele falou pra mim, a primeira vez ele falou pra mim, eu falei, você procura a diretoria? Que se ela não resolver, na próxima vez você me fala que eu vou lá. A próxima vez foi ontem. Quando minha irmã me ligou, falando que ele tinha discutido brigar com essa menina, não deu tempo nem eu trocar de roupa pra ir na escola. Ele chegou em casa e em menos de 2 minutos esse homem chegou também, invadindo a casa. E o seu filho estuda nessa escola, que é uma escola particular, por conta de uma bolsa que ele ganhou, não é? Isso. Por ele ser um menino muito estudioso, assim, aí ele ganhou uma bolsa lá. Meu filho é um amor de pessoa. Se você conhecer, você não vai acreditar que ele bateu em alguém. Você não vai acreditar. Ele machucou muito a menina, dona Silvana? Não. Sabe por que eu falo a você que não? Porque tem uma foto dela circulando ontem, quando ela foi em Patos, no ML. Sim. Tomando alguma coisa no shopping de Patos. Se divertindo. Para concluir, dona Silvana, uma pergunta, a senhora fique bem à vontade se a senhora não se sentir bem para responder. Nós estamos falando de um jovem que possivelmente tem um transtorno do espectro autista, que é um jovem humilde que está estudando numa escola ao lado de pessoas que têm condições, tem uns pais com condições de pagar, e ele está ali no mesmo ambiente que essas pessoas. A senhora acredita, Sim, ou já descarta, já de agora, que esse bullying pode ter sido sofrido por parte do seu filho justamente por conta disso, pela condição social que vocês vivem? Pelo que ele me informa, que ele me falou, ele falou que ela tentava se aproximar dele, falar, conversar. E como eu expliquei, ele não fala com ninguém.
Ele é na dele. É raro ele ter amizade. Aí ele contou pra mim que tem um amigo na escola e só andava com esse amigo. Essa menina falou que ele não queria nada com ela, chegar, se aproximar dela, porque provavelmente ele era viado com esse menino. Assim falava entendi. ela, né? Entendi. Dona Silvana, eu queria lhe agradecer, mesmo no momento de dificuldade, torcer para que o seu filho fique bem, mesmo depois disso, que quem fez isso com ele responda de acordo com qualquer outra pessoa, não por ser delegado, porque eu não estou entendendo porque ele não foi preso em flagrante depois de ter invadido sua casa, tá? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Alguém precisa responder isso, tá? Muito obrigado, senhora. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Eu que agradeço. Viu? E receba o nosso abraço fraterno, que seu filho possa se recuperar o quanto antes. A gente não vai abandonar esse caso, não, viu? Tá bom, obrigada, tá? Obrigado, dona Silvana. Daqui a pouco, eu vou... Coloca aqui, quem tá é Mateuzinho aí hoje, é? Batatinha, coloca aqui, por favor. Obrigado, meu irmão. Repito, o caso da criança ser autista é apenas um agravante. É um adolescente que brigou com outra adolescente na escola, que deveria ter sido resolvido na escola, entre os pais e a família escolar, os diretores, os responsáveis. Não tem ninguém que deve se achar no direito por ser delegado ou não, de ir lá, bater na porta, invadir uma casa e quebrar um menino. Um murro só. Um soco, segundo a mãe. Levou um menino ao solo desacordado. 3 dentes quebrados, ainda vai precisar voltar ao dentista em 30 dias para saber o que vai acontecer. Dor no corpo e na alma. Porque esse menino vai se sentir como a partir de agora? Vocês acham que ele vai querer voltar a estudar? Vocês acham que ele vai querer voltar a estudar nessa escola? Que pelo visto é uma boa escola, uma escola privada, tal, que dá um ensino de melhor qualidade. E nós sabemos que é uma diferença gritante entre o público e o privado nesse país. Principalmente quando se fala em educação. Eu estou preocupado com ele, mas eu preciso da resposta. Por que esse homem não foi preso em flagrante? Bateu no menor de idade, menor de 14 anos, que inclusive a pena é maior, depois de ter invadido uma casa. E ainda empurrou a mãe da senhora, segundo ela. Segundo ela. Mas se o delegado quiser falar, o espaço aqui está aberto, viu? A gente não tem problema nenhum com isso. O bom jornalismo manda nós ouvirmos os dois lados, as duas versões. Se for a versão igual, ok, beleza. Se for para dizer a mesma coisa, agora se tiver outra coisa para falar também, a gente está aqui à disposição. Agora, o que não dá para entender é que um homem investido na lei, conhecedor do direito, agente público do Estado, invadam a casa e batem qualquer pessoa. Principalmente uma criança especial. Um adolescente, né? Especial. Eu quero ouvir você já, tá bom?